Bitola, Erli Vieira Júnior nos conta um pouco sobre o trabalho de um roteirista e de um diretor. O videomaker recebe Mila Neri, diretora do documentário Vivendo de Rock no Espírito Santo. E já que a conversa é sobre rock, o Cinema no Tema mergulha no rock and roll. Não troque de canal que o Bitola está começando. O programa agora começa com uma boa dica do professor Paulo Soldatelli, no quadro Desse Eu Gostei, de um filme que ele assistiu e aprovou. Eu gostei de Babel por ser um filme que reúne uma narrativa aparentemente simples, 4 situações de 4 realidades culturais diferentes. Quer dizer, o filme acaba abordando uma situação que, se eu não me engano, se passa na Turquia, pega uma cultura mexicana, americana e ainda a cultura japonesa, incluindo na cultura japonesa algo que nem sempre é abordado nos filmes, a tensão da pessoa surda no mundo que tem muitos sons, né? Num mundo bastante sonoro. Então, estas 4 situações diferentes, amarradas por uma única situação, eu achei bastante interessante. Acho que o filme acaba prendendo a atenção, bastante tenso, e cada situação é bastante angustiante, o que cria um trabalho de suspense e de interesse no filme. Alejandro González, que já dirigiu filmes como Amores Brutos e 21 Gramas, nos traz 4 realidades bastante distintas. Trata de culturas tão díspares e aborda inúmeros problemas sociais que estão sempre presentes, independentemente de quem os vive. O filme é um drama que envolve 2 garotos marroquinos lidando com um rifle pela primeira vez, um casal de turistas americanos que vive uma crise conjugal, uma babá de origem latina que tenta comparecer ao casamento de um filho e uma adolescente japonesa em conflito silencioso com o pai. Os personagens ocupam diferentes espaços e vivem diferentes realidades. Porém, um único incidente interliga as histórias, trazendo consequências para todos os personagens. O filme retrata o fato de gente comum em constantes transformações. A trama se desenvolve em diferentes países, vivencia situações aparentemente banais que levam desfechos inesperados. O filme também relata a dificuldade de comunicação entre os países e o conflito das culturas no mundo globalizado. Ele é formado em publicidade, é diretor, roteirista, escritor e também professor. Erli Vieira Júnior cedeu um pouco do seu tempo para nos contar sobre a função de um diretor-roteirista e a de um roteirista-diretor. Confira agora o quadro Bastidores. Eu sou Erli Vieira Júnior, sou roteirista e diretor de curta-metragem. Já realizei 4 curta-metragens, alguns já premiados inclusive, né, todos realizados de 2000 para cá. Além disso, também sou professor aqui na FAESA, para os cursos de publicidade de rádio e TV, e especificamente no rádio e TV dou disciplinas na área de linguagem e de roteiros. Cabe ao roteirista escrever o roteiro, desenvolver a história, pensar bem o perfil dos personagens, posicioná-los nas tramas, garantir que durante a história ele vá funcionar de acordo com o perfil pensado, mesmo que ele não use todas as características desse perfil, mas pelo menos que o personagem seja coerente com o papel dele na trama. Ele pode até ter transformações no roteiro. Aliás, o roteiro serve para isso, né? Geralmente, quase todo filme é um rito de passagem. A pessoa começa de uma forma e se transforma, vai se tornar outra depois, tem uma mudança na vida dela. Mas para ela chegar nessa mudança, ela tem que confrontar os valores anteriores que ela tinha. Então, eles têm que estar bem demarcados, né? Se eles vão ser confrontados e transformados. E ele escreve os diálogos, escreve as ações, ok, ele cria um roteiro hipotético para uma locação ideal. A partir do momento que uma equipe de produção e um diretor decidiram aonde vai ser rodado, com quais atores, você começa a ter o local e as
pessoas de carne e osso que vão viver esse personagem. Com isso, várias adequações são feitas. Cabe ao diretor, então, definir com que planos ele vai rodar essa história, às vezes enxugar uma ou outra cena que ele acha não tão necessária, dirigir os atores, definir toda a concepção visual do filme. Afinal, o diretor trabalha junto com o diretor de fotografia para definir os enquadramentos, a luz, o movimento de câmera, trabalha junto com o diretor de arte para definir cenários, objetos de cena, figurinos, trabalha junto com o técnico de som para definir a concepção sonora, trabalha junto com a equipe de produção para definir locações e a viabilidade da coisa. Porque ele tem que dar o norte para essas outras equipes todas trabalharem. E, tem que dirigir os atores. A função maior dele no set. Durante a pré-produção ele faz tudo isso que eu falei. Durante a filmagem ele se concentra muito mais para os atores. Até por isso ele tem um assistente de direção que é a pessoa que vai garantir que o plano de filmagem seja cumprido. Que o diretor possa se concentrar em dirigir os atores. Inclusive, quando atrasa a filmagem, precisa depois de juntar plano que não tem mais tempo para fazer, que faz todas as alterações, é o braço direito do diretor, ou seja, o assistente de direção que vai resolver isso. Ele sugere isso, é o diretor da palavra final, mas ele adianta essa situação toda. É fundamental que durante a pré-produção o roteirista e o diretor trabalhem afinados. E, no caso de mudanças substanciais, o roteirista trabalhe junto. Agora, muitas vezes o trabalho do roteirista acaba mesmo com a entrega do roteiro, com o último tratamento, ou pelo menos quando o diretor já sentou e decidiu fazer as alterações que ele achou conveniente para imprimir seu estilo no roteiro. Aliás, tem uma coisa bem interessante que, por mais que a gente descreva a ação no roteiro, a gente não fecha a ponto de ter que descrever os planos, os movimentos de câmera. Isso é trabalho do diretor. Mas o roteirista pode sugerir. A diferença entre dirigir o roteiro escrito pelo próprio diretor e um roteiro escrito por outra pessoa já começa no fato de que o roteiro, que o diretor é o próprio autor, ele, de certa forma, ele detém maior domínio sobre o conceito central da história. Ele é o dono da história, então ele pode mexer com mais mobilidade. Até mesmo quando você precisa fazer aquelas alteraçõezinhas durante a filmagem, que sempre acontecem, você vai adequando o teu roteiro original à filmagem, quando você é o autor da própria história, você consegue criar soluções de maneira mais ágil para substituir esses impasses. O programa vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, prepare a pipoca e o guaraná, mas vai logo que já estamos voltando com muito rock. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, largue de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada. Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ai. Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. Vivendo de rock no Espírito Santo. Será que é possível? Hoje aqui comigo a Mila Neri, que veio para conversar um pouco mais sobre este assunto e também falar um pouco sobre o seu documentário Vivendo de Rock no Espírito Santo. Olá, Mila, tudo bom? Olá, tudo bem? Vamos começar com a pergunta: da onde surgiu a ideia de fazer um documentário? A ideia surgiu no final de 2006, com o final do Entre Amigos.
né, a partir do fechamento do bar, que era uma referência de casa underground de shows, eu comecei a pensar sobre a sobrevivência da cena, sobrevivência principalmente do hardcore aqui no Espírito Santo, e daí surgiu a ideia de fazer o documentário. E quais foram as suas fontes de pesquisa para esse documentário? Fontes de pesquisa? Bem, o meu documentário é resultado do meu trabalho de conclusão de curso. Então, ele fala sobre documentário e identidade na cultura underground. Então, eu pesquisei tudo que fosse relacionado a documentário, cinema verdade, que foi a corrente que eu quis seguir para a realização desse documentário. Então, minhas pesquisas foram nesse caminho. O assunto, tipo, o tema rock em especial mesmo, foi mais por causa do Entre Amigos. Você frequentava muito? O tema rock vem da minha vivência dentro da cena. Eu faço parte disso, já ajudei em realização de show, estou sempre perto, vários amigos participam. Então, eu estou inserida nesse meio já faz um bom tempo, aproximadamente 10 anos. Então, vem da minha vivência, do meu convívio. São os meus amigos, são as pessoas com quem eu convivo. Você participou da edição, do roteiro, da produção do documentário, da direção do documentário, tudo, assim. Eu participei, eu fiz, né? Você fez isso tudo, na verdade. Como foi lidar com tantas funções ao mesmo tempo, assim? Dá muito trabalho? Deve dar, de fato. Trabalho sempre dá. Mesmo que fosse cada uma dessas funções, seria um trabalho. Mas foi muito prazeroso, foi maravilhoso ter essa experiência, poder fazer isso, poder dirigir, poder estar ali capturando essas imagens, estar junto dessas pessoas que fazem com que essa cena seja possível, com que esse estilo de vida seja possível, e colher dela os depoimentos, as impressões que elas têm sobre isso. E não dá para se atrapalhar um pouco, não, fazendo isso tudo ao mesmo tempo? Como eu disse, foi meu trabalho de conclusão de curso, então tinha todo o problema de fazer a parte escrita, de pesquisar e ao mesmo tempo colher as imagens e recolher as imagens e editar. Editar foi o que deu mais trabalho, sem dúvida. Em quanto tempo você fez isso tudo? 6 meses. Tudo em 6 meses, né? 6 meses. E foi difícil conseguir as entrevistas? Algumas sim, outras eu nem... houve uma dificuldade muito grande de localizar, por exemplo, o Dead Fish, que é uma banda de fora do estado. Então, tinha que conciliar com uma data que eles estivessem aqui, que o Rodrigo estivesse aqui. Então, essa foi a entrevista que mais me deu dificuldade. Tiveram pessoas que não compareceram na hora marcada, no lugar marcado. Houveram pessoas que foram entrevistadas, mas que não apareceram no documentário, pessoas que não quiseram ser entrevistadas. É uma dificuldade normal que eu acho que acontece em qualquer vídeo. Você tem algum contato, assim, além do trabalho que você fez, com essas pessoas que você entrevistou, pelo menos com parte delas? Assim? A maioria, sem dúvida. São pessoas que eu conheço, que eu tenho acesso, ou pessoas que eu nem conhecia e que se tornaram parte do meu cotidiano depois disso. Até porque está todo mundo na cena, né? Está todo mundo diretamente envolvido ali, então não tem como escapar. A linguagem utilizada no seu documentário, vê que ela é bem simples, assim. Me fala um pouco sobre essa escolha dessa linguagem. Como eu disse, eu optei por usar o cinema, a vertente do cinema verdade. Então, são câmera estática, corte seco, trilha só de BG entre uma entrevista e outra. Ele é bem rápido, bem dinâmico, bem seco, não tem muito mistério. E como a gente pode definir a linguagem do documentário, assim? É um documentário verdade. Né? Mas como você vê Tipo, existe só essa forma de fazer um documentário? Não, imagina. Você acha, quais opções, assim, você vê, tipo, que se alguém quiser fazer um documentário, para que lado ela pode seguir também, além de como foi feito o seu documentário? Isso vai de diretores, de assunto e etc. Você pode fazer um documentário performático, ou uma coisa mais jornalística, outro tipo de abordagem mais jornalística. Eu gosto muito desses que mesclam ficção e realidade, eu acho fantástico. Então, é legal para ilustrar, mas isso depende sempre do tema que você aborda e de como isso vai muito do diretor. Você falou em ficção. Até que ponto existe diferença entre as linguagens de ficção e as de documentário?
elas interagem o tempo todo, mas elas não em alguns momentos elas se cruzam, mas não necessariamente elas estão unidas, elas são, porque a partir do momento que tem uma câmera, a pessoa passa a representar um pouco, ou muito. A gente não pode exigir, o diretor, ele tenta pegar o máximo do natural, daquilo que é espontâneo, e para isso tem edição. Mas as pessoas sempre estão representando diante de uma câmera. Isso é verdade. Em relação à ética na produção, você acha que tem como existir imparcialidade na produção de um documentário? Olha, isso é complicado. Eu acho que não. Eu, pessoalmente, na minha experiência, tudo que tem aqui dentro tem a minha visão. Eu não sei como seria separar as coisas. Mas tem aquela... Acho que as pessoas tentam fazer uma abordagem imparcial, dependendo do assunto, dependendo do tema, dependendo de como vai abordar aquilo. Ali você, levou mais para o seu ponto de vista mesmo? O Cinema Verdade é onde você pode notar o engajamento direto do diretor com o assunto. E foi isso que aconteceu. O documentário é sobre rock, mas foi focado mais no hardcore. Essa escolha foi, você direcionou essa escolha para o documentário mesmo? Ou foi seguindo, quando você viu as entrevistas, estava indo mais para cima do hardcore mesmo? Não, foi intencionalmente. Foi intencionalmente. Porque em 2006, quando eu tive a ideia, eu queria abordar a cena rock no Espírito Santo de uma forma geral. Mas para o trabalho de conclusão de curso, eu tinha que fazer um vídeo de 17 minutos. Então, fazer milagre, mesmo com hardcore, eu acredito que tenha tido um direcionamento bem pequeno e objetivo. Mas se fosse para rock de uma forma geral, acho que não teria tempo para isso. Sim, a escolha é o pouco tempo, né, de... Eu tinha 8 horas de gravação para 17 minutos. Nossa. E isso com 12 entrevistados. Imagina se eu tivesse 23, como foi o meu roteiro original. Seria possível fazer. Na hora da edição, isso tudo, né? E no que você acha que... você acha que o seu documentário, ele acrescenta algo no cenário do rock capixaba? O objetivo do documentário é provocar uma reflexão acerca do assunto. Né? Eu acredito que a cena esteja passando por um período de transformação. E era isso que eu senti naquele momento, em 2006, quando eu tive a ideia de fazer. Eu sabia que aquele fechamento ia provocar uma mudança radical no comportamento das pessoas. Uma mudança que eu já tinha vivido quando o gueto fechou, de agilidade mesmo. Hoje é completamente diferente, né? Antigamente você tinha que pegar equipamento emprestado para poder fazer um show, etc. Hoje não, é tudo contratado, Hoje tem uma visão mais profissional, tanto que é possível foi possível fazer esse documentário a partir disso, que hoje as pessoas que cresceram fazendo isso, hoje já têm uma postura mais profissional. Então, eu acredito que... Desculpa, eu esqueci a sua pergunta. Não, se o seu documentário, ele pode dar, ele acrescenta em algo no estado, para o cenário? Sim, provocar uma reflexão acerca da possibilidade de sobreviver disso ou não. Será que a gente pode viver de música? Será que a gente pode viver de sonho? Será que a gente pode viver será que a gente pode viver de audiovisual? Sabe? E por aí vai. Eu acho que, principalmente a gente que é jovem, tá nessa fase de amadurecer aquelas expectativas que a gente teve ao longo da adolescência. A gente passa por esse tipo de questionamento, se é possível sobreviver daquilo que você quer viver. Você acha que essa mudança está sendo bastante positiva, é bem lenta, porque de 2006 para 2008 já mudou, assim, alguma coisa. Já mudou bastante coisa. Acho que até a visão de bandas, como você disse também, essa evolução de produção e tudo mais. E além dos lugares também, você acha que isso está sendo lento demais, ou está indo rápido demais, ou é um tempo certo? Olha, sinceramente está mudando para um cenário que não é dos que mais me agradam. Hoje as pessoas não vão para um show de rock, elas vão para uma balada. Elas não querem mais ir para um show de rock, ver uma banda que vem
de São Paulo de carro e gastar gasolina e você gasta uma grana para pagar o transporte dessa banda para vir para cá. Elas querem ir para uma balada, querem ir para um lugar beber, se divertir, elas não estão mais interessadas no rock em si, mas na diversão, na badalação. O seu documentário ele foi lançado em grande estilo na UFES, né? Bandas e tudo mais. Você acha que aquela reação do público, todas aquelas pessoas, assim, você esperava aquilo tudo? Você acha que a reação do público foi boa? O que você achou? Foi maravilhosa. Imagina, foi uma melhor impossível. Melhor impossível. Ver o cinema lotado, né? 340 lugares, um monte de gente de pé, gente reclamando comigo que não conseguiu entrar. Aquilo para mim foi maravilhoso. Imagina, foi muito bom. E depois ainda, os shows lá fora, quase 1000 pessoas naquele lugar. Possível de transitar em alguns momentos e foi muito bom. As pessoas me pedem, me procuram, querem comprar, querem e não está à venda, mas está lá no YouTube, assista, enfim, corra atrás, que tem lá e tudo. A recepção foi maravilhosa e eu acho que eu trabalhei muito para isso, para fazer o show, para fazer o lançamento, para fazer o documentário. Eu fico muito feliz. Foi uma coisa boa, né? Você conseguiu mobilizar várias pessoas para estarem ali para assistir o assunto rock, né? O tema rock, e ainda por cima depois curtir as bandas de rock, né? De hardcore. Sim, mas a intenção era essa. Que bom, Camila, que você conseguiu. Como a gente está falando de cinema e rock, eu queria saber se você, aqui no estado, é mais fácil viver de cinema ou de rock? Eu acho que os dois são muito difíceis. Dá para conciliar os dois, talvez? Dá. Aqui no estado não dá para viver só de rock, né? Eu acredito que de cinema também não. Todo mundo tem que conciliar uma atividade que as pessoas julgam normal, né? Aquele trabalho que você tem de 8 às 18, com uma atividade que você gosta. Com rock, assim, acredito que no cinema, infelizmente, também seja assim. E agora, assim, quais são os seus projetos futuros? Trabalhar. Conseguir trabalhar com audiovisual. Esse é o meu maior objetivo. Obrigada, Mila. E vocês assistam agora o documentário Vivendo de Rock no Espírito Santo. Começamos do nada ali no Coqueiral de Taparica, eu, Breck e Dudu, 3 amigos de infância e montamos uma banda. A gente já escutava punk rock, já escutava metal. Nossa primeira viagem para o Rio, o pai do Breck viajou junto com a gente, ele tinha medo que a gente fosse sozinho e acabou dando no que deu, né? A gente conseguiu se firmar aí no cenário nacional, seja lá o que for isso aí. Eu trabalho aqui na minha casa com meu selo, Paulista trabalha no banco, Breck é publicitário e Sam dá aula. Chega no final de semana, no sábado, ao invés de a gente jogar bola ali no clube, a gente sai, pega um ônibus e vai tocar essa bola. O que a gente queria fazer era hardcore, podreira em português. As letras políticas, sarcásticas, assim. Demos a sorte de encontrar o Sandro, sacou? Que veio a somar bastante pra banda. No exato momento, a gente tá numa gravadora grande, considerada muito grande, que tem pitch, cachorro grande, só que a gente não tem pretensão nenhuma de fazer sucesso, de fazer nada. A gente quer fazer o que está ao nosso alcance. Mas, por exemplo, no exato momento, por mais que a gente esteja numa gravadora grande, mídia do caralho, participando do VMB agora, tá em tudo quanto é jornal, se o pessoal largar essa banda hoje pra viver de banda, a gente tava fudido, brother. Não ia dar porra nenhuma. O início foi aqui pela Redondeza, aqui da Praça dos Namorados. A gente era uma turma de 10 a 12 molecadas que andavam ali na pista e a gente gostava de ouvir punk rock, hardcore. A gente resolveu fazer uma banda, só que tinha um problema, ninguém sabia tocar nada. A gente não tinha noção nenhuma de nada, era divertido, a gente tá aprendendo, 10, 12 caras num quartinho da casa de um conhecido, falando, eu vou ser o baterista, não, eu vou ser o baixista. Eu era o mais velho, eu tinha 16 anos. Então a primeira grande questão era gravar. A segunda grande questão que nos ocorreu muito tempo depois, porque demo a gente distribuía muito bem. Botar dentro de uma carta, às vezes com a caixinha, às vezes não, com a embalagem, um flyer, chegava onde a gente queria.
como fazer para distribuir um CD vendido. A gente fundou a Terceiro Mundo em 99 junto com o Sonho Médio. No mesmo ano a gente sai da lona e funda o nosso próprio selo. 99 é mais ou menos isso. E dali pra frente a gente tinha resolvido o nosso problema. Nós éramos uma banda, a gente fazia turnê, a gente era dona do nosso próprio nariz, tinha o nosso próprio CD, distribuía o nosso próprio CD. Só que a questão foi que a gente começou a querer lançar um monte de banda mais com o tempo. A coisa foi crescendo, foi ganhando uma proporção maior. E com o tempo a coisa foi embolando. E eu acho que uma coisa muito inteligente do Mozzini foi ter fundado um selo ele sozinho. Quando eu fiz esse Terceiro Mundo, eu queria o No, o Aliande, o Murilo depois ele veio com grana para aumentar o selo. E eu acho que a gente foi fazendo ideia das coisas muito diferente, sabe? E a gente acabou tomando um tamanho que a gente não conseguia mais dar conta. Cheguei na DEC e eles botaram o contrato na minha frente. Assim. É isso aqui que a gente tem para oferecer para vocês. E nesse dia foi um dia limite, assim, na minha vida. E eu falei, cara, eu não quero, mas eu vou pegar esse contrato aqui e vou avaliar com os meninos em Vitória. Essa porcentagem que você está me oferecendo é ridícula. Eu sempre tive tudo na minha mão, sacou? Mas ele falou, não, mas agora você vai ter uma distribuição, vocês vão ter uma exposição maior, vocês vão poder... Aquela coisa de gravadora que eu acho que todas as gravadoras contam e falam. Só que acontece que ele cumpriu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Inclusive a porcentagem que a gente pediu para aumentar, ele foi lá e aumentou. Eu imaginei que a gente fosse ter que sair daqui. Não, vocês vão ter uma exposição maior, vocês vão aparecer em rádio, vocês vão blá blá blá, aquele negócio todo. Aí a gente ficava, tá, vamos, né? Aí eles falaram, vocês têm que ir para São Paulo. E eu falei, o que eu vou fazer em São Paulo, sabe? Quem vai pagar meu... O cara falava assim, não, eu vou te dar uma forma de você sobreviver durante um tempo. E vocês vão sobreviver de banda. Vocês vão viver de banda. E a gente ria, sabe? A gente dava risada. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que as coisas mudaram um pouco. A gente estava mais exposto, as perguntas eram mais bestas. Os shows nem sempre eram tão divertidos, mas que valiam a pena financeiramente, total. Assim, muito. E com o tempo a gente foi conseguindo se estruturar. Hoje as pessoas não vivem só de banda, os caras da minha banda não vivem só de banda. O Aliande vive, trabalha, o No trabalha, o Felipe trabalha, o Hóspede trabalha e eu trabalho. Durante 2 anos deu muito certo, enquanto a gente aparecia na MTV e fazia o milagre de ser uma banda nova, né, entre aspas. Hoje não, hoje é mais complicado, mas eu acho que é mais do nosso jeito. Em 93, quando a gente começou a mexer com gravação, a gente começou com Dead Fish, né? E aí veio crescendo, aí em 98 começa Muqueca de Rato, e aí é o espelho, né? Você vê alguém fazendo uma coisa que você gosta, que você se identifica, e começou. Tipo assim, a gente se busca como referência o melhor que existe no mundo, o melhor que é feito no mundo. Você pega aquilo e fala assim, bom, vou me virar pra chegar perto. E os meninos daqui pensam assim também, graças a Deus. Aliás, todo mundo elogia as bandas daqui, não é à toa. Hoje não tem mais, tá muito fácil, tá barato pra gravar, tem um monte de estúdio, tem estúdio que fica muito barato, depois médio, depois você gasta mais um pouco. Bom, hoje em dia tá difícil prensar CD, né? Tá difícil vender CD até pra banda grande. A expectativa é essa, de quase todo mundo que a gente grava, de cada 10 bandas, 2 vão lançar CD e as outras 8 vão publicar música na internet. Montei um estúdio aqui em casa e atualmente agora eu alugo para bandas que não tem um local para poder ensaiar. A partir da hora que eu montei o estúdio, entendeu? Tinha um movimento assim underground que estava bem forte, onde em cada local aqui do estado estavam acontecendo shows e essas bandas estavam carentes de estúdio para poder ensaiar. Em Vila Velha existiam só 3 estúdios, né? No caso, os 2 estúdios agora fecharam e só está o meu.
Então, como tinha esses festivais de Entre Amigos, Bar do Rony, entre outros locais assim que acontecia o cenário underground, a procura era gigantesca assim, de bandas, né? Como o Entre Amigos fechou e assim, portas de outros locais também fecharam, diminuiu bastante também, entendeu? Esse número de bandas para ensaiar. Só que agora, alguns locais como a Action, o Bela Roma, o Teachers Pub, Caverna dos Simpsons estão voltando, aí as bandas estão voltando para cá. A Broken Bones, ou a nossa maneira de fazer show, começou na nossa ânsia de fazer o show, assim, ser mais alguém fazendo alguma coisa aqui, produzindo, sabe? Vontade de fazer as coisas de maneira independente, faça você mesmo. Não são shows enormes, que nós não fazemos shows do tipo mainstream, mas fazemos shows de pequeno e médio porte para trazer as bandas dos nossos amigos, as bandas que nós gostamos. Os amigos são os que sempre marcam presença mesmo. São os que ajudam a fazer o show, estão em torno da gente na hora que nós estamos fazendo o show, e são os que comparecem. Apoio até que é fácil de conseguir, né? Patrocínio é muito difícil, né? Um show do porte que nós fazemos, assim, porque é pouco atrativo para muitas pessoas. Pô, foi por acaso quando fizeram a proposta de fazer um show de uma banda que veio dos Estados Unidos, What Happens Next. O movimento foi legal, aí deu continuidade à cena. Eu particularmente até que gostava mais do que os outros públicos que eu tinha, pagode, funk. E a turma do rock são pessoas muito boas, são unidos, né? Pô, galera muito doida, se vestia muito louco assim. Mas tranquilo, só a aparência mesmo, que é meio chocante, mas a galera sossegada. O problema do rock é porque eles são mal vistos, o roqueiro. Negócio de menores no show, isso é um problema. E negócio de entrada também, a galera gosta de pagar barato e tem despesa pra caramba. O Pancada, por ser um programa segmentado dentro de uma rádio de expressão igual é a Rádio Cidade, eu acho que fortalece a nossa proposta de dar espaço para quem quer ouvir esse tipo de som e dar espaço para quem faz esse tipo de som ser ouvido. O Pancada tem esse lance, a gente tenta fazer o programa que a gente queria escutar em casa. Quando nós entramos no ar, aí que nós mostramos nossa cara, na verdade, depois da vontade de fugir, porque deu muito medo de entrar no ar, começamos na segunda-feira, 11 horas da noite, aí nós mostramos realmente nossa cara, nós tocamos 52 músicas em uma hora, nós falamos muito pouco, são 52 músicas, nós tivemos 68 ligações em uma hora, mais de uma ligação por minuto no programa segunda-feira, 11 horas da noite, o primeiro programa. A gente evita ofender do início do Pancada até no final. A gente toca a galera do Ministério Milícia, que são os crentes, e tocamos Gangrena Gasosa, que é candomblé. A gente abre espaço para todo mundo, desde que essa pessoa não fale mal do outro. E isso é paradoxal, e o punk ele não faz isso para não se vender. Ele não quer tocar, por exemplo, no Pancada nós já tomamos não de punks, porque não quero estar numa mídia. O maior protesto da galera é que não tem espaço para tocar, não tem mídia, a mídia não abre portas, os caras não têm lugar para tocar, não tem show, não tem equipamento, não tem investimento. Aí a partir do momento que a gente consegue colocar com dificuldade um programa como Pancada no ar e pede pra galera mandar material pra gente, a gente ainda encontra uma certa barreira de algumas pessoas que acho que tem a mente muito bitolada, né? Que falam, não, eu sou punk, eu não preciso tocar em rádio, mídia, pra mim eu não quero isso. A maior dificuldade de manter um programa independente, um programa com a agressividade que um programa de hardcore ele transmite. Um programa bem segmentado. Um programa segmentado. A maior dificuldade que tem de manter esse programa é grana, é patrocínio. A loja foi fundada, né, por assim dizer, no dia 17 de setembro de 87, fazendo 20 anos agora. E a ideia da gente não
não era ganhar dinheiro. Tudo bem, se o dinheiro viesse seria ótimo, né? Claro. Mas a ideia era poder se expressar. Existe o ditado: me diga com quem andas e direi quem és. Eu costumo alterar esse ditado para me diga o que ouves e direi quem és. O que era o público conjuntural da época e o público de hoje? O público da época se interessava mais por música. Era um público que comprava um disco, levava para casa e estudava o disco. Ou seja, vou usar a palavra indevida, meio chato de usar, consumista. Não era um público consumista. Hoje eu tenho filho, 20 anos. Os caras vão para a internet e eles consomem aquilo e jogam fora. Eu acho incrível. O maior concorrente, a internet. O problema do CD não é o preço do CD, ele não está caro. Nós é que estamos pobres. Então o que destrói hoje o mercado, e não é só de CD, não, é geral, tá? É o baixo poder aquisitivo. Bom, na verdade, eu comecei com o selo, eu queria lançar um Moqueca de Rato, né? Nosso primeiro disco saiu pela RVC Music de Brasília e a gente acompanhou, principalmente eu. Acompanhei muito o processo de gravação, para fazer o disco, para mandar prensar e distribuição. Chegou uma época que eu estava distribuindo mais que o cara, porque eu estava ligando, correndo atrás. Aí eu meio que entrei por dentro, ali, descobri os mecanismos ali e resolvi montar a laje para lançar a Moqueca. Bom, o selo independente funciona na cara e na coragem, né? Hoje em dia tem bastante coisa tecnológica que está ajudando a gente. E-mail, internet, ligações interurbanas mais baratas e tal. Mas geralmente eu trabalho aqui, ó. Esse aqui é o quartinho de empregado, né, da casa da minha mãe, onde estão alojados aqui meus discos, camisas, aqui, essas paradas. E basicamente eu trabalho dessa forma. Eu fico no meu quarto, no meu computador, no MSN, vendo e-mails, vendo se chega pedido, alguma coisa assim, e agilizando as coisas por aí. Tipo, lançar 1000 CDs de uma banda agora é tipo suicídio, é difícil demais de vender. Principalmente se for uma banda nova. Então a gente vai buscando sempre novas alternativas. Uma que eu estou encontrando agora é fazer os CDs em parceria com outros selos. Pega um selo de São Paulo, um selo do Japão, um selo da Itália. Divida a prensagem de 1000 CDs, fica cada selo com 300 discos, por exemplo. Então aí eu tenho um custo menor para fazer os CDs, eu não invisto uma grana tão alta, e eu tenho uma quantidade menor para ficar para estoque menor, menos espaço. Então eu acho que tem um pouco de das pessoas às vezes querer tudo de mão beijada também. Ah, o cara tá lá, o cara tem que ajudar a cena. Porra, tem que ajudar porra nenhuma. Cena é a coisa mais simples do mundo, é só você fazer o seu, começa o seu, faz de hobby, não faz pra ganhar dinheiro, sacou? Então é isso, eu acho que eu não me sinto na obrigação de lançar nenhuma banda capixaba, sacou? As capixabas que eu lanço, tipo Jazz, os Chuck Norris, é porque eu quero lançar, não porque elas são capixabas. Isso é foda-se que elas são daqui. Foi quando eles começaram a ouvir muito Raul Seixas. Ouvia tudo que era de Raul Seixas. E ficava eles, Zuzu, tocando violão e cantando aquelas músicas. Até que um dia eles me deixaram ir ver um show na Barra do Jurubu. E eu fui toda animada. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela loucura, eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei em casa apavorada, não dormi à noite, assustada com aquilo. Mas depois eu fui me acostumando, fui assistir um outro para ver se era verdade mesmo. Aí eu me acostumei, hoje em dia eu sou fã. Não alterou muito, que foi tudo assim, bem devagar. As bandas que ficaram aqui em casa, uma alegria para mim. Eu fui me acostumando e hoje em dia é normal para mim. Eles ficarem aqui em casa, eu gosto. De ver show eu também gosto. De lidar com eles é muito fácil, que eles não dão trabalho. Olha, eu nunca fiz muito plano para ele não. Agora o sonho do pai dele era ele ser médico, porque era o sonho dele. Como ele não pôde, ele queria que o Fábio fosse médico, mas estava muito longe. E ele gostava desde pequeno, ele sempre foi muito ligado à música. Só que roqueiro também eu não sabia que ele ia ser, né? Ele foi muito influenciado por Danton, o irmão mais velho. Acho que foi com 17 anos, por aí, que ele começou a se interessar. Mas tem de uns 5 a 6 anos, que aí ele
tá mais entrosado, né, com o rock. Eu não tive assim, muito impacto, assim, não levei choque, porque as companhias eram boas. Mas assim, nada que atrapalhasse também, porque são uns meninos assim, que são boas pessoas, não dão trabalho quando vêm aqui. Nunca não deixei eles seguir, que eles seguissem o que eles queriam mesmo. Eu me preocupo porque ele já está formado, né, já tem um curso superior e até agora não conseguiu ainda um emprego decente, alguma coisa para ele se estabelecer, né? Amanheceu mais uma vez, é hora de acordar para vencer. Não, acho que em nenhum lugar do Brasil. Se você é independente, não. Tentar viver de música no Brasil de rock é igual você tentar exportar café na Tailândia, sabe? Ou ser jogador de futebol no Uzbequistão. É difícil, o rock aqui é difícil. Sim, é possível viver de rock. Dá pra viver de rock, sim. Eu vivi. Hoje eu não vivo, mas eu acho que é difícil viver de rock. Eu vivi, passou uma época boa. Agora eu acho que difícil. Eu acho difícil. Opa! Curto e grosso? Não. Não, muito difícil. O rock que nós praticamos, assim, que nós trabalhamos, eu acho muito difícil. Praticamente impossível, assim. Eu acho que não. Não, porque não tem apoio. Aqui é difícil por causa da falta de patrocínio e de apoio das autoridades, das pessoas ligadas à música. Além da falta de shows, vamos dizer, do amadorismo extremo das pessoas aqui, as pessoas que às vezes têm o poder de fazer alguma coisa acontecer aqui não têm interesse porque elas têm outros interesses mais importantes. Elas não precisam do rock para viver. É muito difícil viver de hardcore. Viver de música, em geral, é difícil. Eu acho que não. Sinceramente, não. Que todos eles têm uma estrutura, né? Eles fazem isso mais pro hobby, né? Mas eu acho financeiro não dá, não. O pancada é o meu hobby. Se eu tivesse pancada como emprego, eu já estaria passando fome há muito tempo. Não tinha nem... Mas a gente seria só mais um. Mas essa que é a parada. Eu acredito que é possível, sim, viver de rock and roll, entendeu? Ganhando pouco, mas pelo menos se divertindo, entendeu? Eu acho que isso que é o que mais vale, assim. Muita música misturada com cinema, muitas histórias e muita bagunça. O tema de hoje é o bom e velho rock and roll. Aumente o volume e assista agora ao quadro Cinema no Tema. O cinema mudo nunca foi mudo. As primeiras projeções já vinham acompanhadas pelas músicas de pianistas ou mesmo de orquestras inteiras. Logo que o som sincronizado chegou, o cinema não tardou a enxergar a música como um elemento fundamental da narrativa. Não à toa, o som chega ao cinema no número musical do filme Cantor de Jazz, de 1927. Mesmo na era do videoclipe, o gênero dos grandes musicais, assim como o western, temem não morrer. Filmes como O Barbeiro da Rua Fleet e especialmente Moulin Rouge oxigenam o estilo. Longas de ficção como A Rosa e Piaf aproveitam a nossa paixão quase universal pela música. Daí para os grandes musicais. Os anos 30 e especialmente os 40 traziam para os filmes a linguagem dos musicais dos teatros de Londres e Nova York. Aqueles onde a ação e os diálogos são misteriosamente interrompidos por um agudo da atriz. Começava o número musical.
O clássico Dançando na Chuva, de 1952, usa essa transição do cinema mudo para os primeiros sonoros como cenário para um dos mais interessantes musicais dessa era. This is a demonstration of a talking picture. Notice, it is a picture of me and I am talking. Note how my lips and the sounds issuing from them are synchronized together in perfect unison. Since the earliest days of the cinema... There's somebody talking behind that screen. Come on from behind that screen, Mr. Simpson. No, I'm right here. Of our pioneer inventor. My voice has been recorded on a record. A talking picture. Goodbye. Os anos 60 e 70 chegam trazendo o gênero que ficou conhecido como ópera rock, novamente inspirados em musicais no teatro, mas dessa vez num clima de contracultura e protestos mais perto da alma do rock. Um grande musical lançado em 1979 pelo diretor Miles Forman é Hair, também baseado no musical da Broadway. O filme reúne assuntos como política, sexo, guerra, drogas, racismo e muita liberdade de expressão. A história se inicia com um jovem que foi convocado para a Guerra do Vietnã. Partindo para Nova York 2 dias antes de se alistar, é lá que ele conhece um grupo de hippies que farão com que ele veja o mundo de outra forma. You have any ideas about things to do while I'm here? I don't have too much time. I'm going in the army in a couple days. I think we can help you. O musical recebeu 2 indicações ao Globo de Ouro. Hair é um filme bastante rock and roll, pelas suas atitudes e ainda mais por sua fantástica trilha sonora. Uma curiosidade, Hair é até hoje o filme mais assistido nos cinemas da cidade de Vitória. Woodstock também é o nome do famoso documentário produzido por Michael Wadley, lançado em 1970, que ganhou um Oscar de melhor documentário no ano seguinte. O festival foi o mais importante dessa época. Foi realizado em uma fazenda, em 1969. Embora tenha sido projetado para 50 mil pessoas, mais de 400 mil compareceram, a maioria das quais não pagaram ingresso. Participaram do evento artistas como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, bandas como The Who e Santana, ligados a diversos estilos musicais que de alguma forma se relacionavam com as propostas do movimento hippie. O folk, com sua contundente crítica social, o rock contestador, o blues com sua melancolia e a cítara de Ravi Shankar, representando a influência oriental no movimento, entre outros. And here's to the dawn of their day. O Festival de Woodstock representou um marco no movimento de contracultura dos anos 60. E a nova mania parece ser o rock documentário, ressuscitando alguns fósseis de monstros da história da música, especialmente do rock. Martin Scorsese acabou de lançar Shine a Light,
a cinebiografia dos Stones. Mas talvez nenhum diretor tenha documentado tão bem a trajetória de uma banda como Marty DiBergi fez com a Spinal Tap. My name is Marty DiBergi. I'm a filmmaker. I make a lot of commercials. That little dog that chases the covered wagon underneath the sink, that was mine. In 1966, I went down to Greenwich Village, New York City, to a rock club called the Electric Banana. Don't look for it, it's not there anymore. But that night, I heard a band that, for me, redefined the word rock and roll. I remember being knocked out by their exuberance, their raw power, and their punctuality. That band was Britain's now legendary Spinal Tap. Esta é a introdução do documentário dirigido por Robbie Rayner, que em 1982 acompanha a banda de heavy metal Spinal Tap em uma turnê de retorno aos Estados Unidos. Eu poderia continuar falando sobre este filme e você pode acreditar que tudo isso aconteceu. Mas será que é um documentário mesmo ou um documentário ficção? O diretor conseguiu confundir muitas cabecinhas com o filme This is a Spinal Tap, um documentário rock, ou como diz Robbie Rayner, um rockumentário. Well, needless to say, I jumped at the chance to make the documentary, the, if you will, rockumentary. Mas por que o diretor conseguiu confundir muitas cabecinhas? Ele viaja com a banda, seguindo sua turnê na América, para registrar em seu documentário a intimidade deles e todo o seu sucesso. Mas nem tudo sai como esperado, e com um grande senso de humor, vemos o declínio da Spinal Tap. Entre cancelamentos de shows, confusões, desentendimentos entre os integrantes e palpites de namoradas, o filme documentário se desenrola com trapalhadas e caprichos dos roqueiros da década de 80. Para quem não sabe que tudo isso é ficção, pode se enganar com a existência da banda. Em todo o longa, é possível perceber a linguagem de documentário, mostrando os bastidores, a vida social da banda, comentários à parte e os shows que faziam. This is a Spinal Tap é uma comédia inteligente recomendada para os fãs do cinema e do bom rock and roll. É de fazer muita inveja a documentários verdadeiros. Conhecido por dirigir filmes como Os Imorais e Ligações Perigosas, o inglês Stephen Frears retrata em seu filme Alta Fidelidade, do ano de 2000, um dono de uma loja de discos de vinil, cuja namorada acabou de terminar com ele. My Desert Island. All-time, top 5 most memorable breakups in chronological order are as follows. Allison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Alden, Charlie Nicholson, and Sarah Kendrew. Those were the ones that really hurt. E através de reencontros com essas mulheres, tenta descobrir por que seus relacionamentos não dão certo. Essa lista de 5 itens é a primeira de muitas que ele faz durante o filme, deixando clara sua obsessão por top 5s. I want more. I want to see the others on the big top 5. 1, 2, 3. And 5. She does this thing in bed when she can't get to sleep. She kind of half moans and then rubs her feet together an equal number of times. It just kills me. A música não é o plano principal do filme, mas é a base da história, já que tudo na vida do protagonista, de alguma forma, envolve música. A trilha sonora do filme é recheada de Bob Dylan, Velvet Underground, Stevie Wonder e Marvin Gaye. Misturar presente e passado, sem deixar que o final da trama se torne óbvio demais. Assim é construída a história, que através de flashbacks tece todo o perfil emocional do protagonista e como ele se relaciona com o mundo. Barry, o personagem de Jack Black, é um dos funcionários de Rob e é maníaco por rock.
As discussões entre eles são as mais engraçadas, além de serem as mais ricas em informação musical. Como o Rob passa boa parte do longa conversando com a câmera, o filme é quase uma mistura entre ficção e uma conversa casual com o espectador, o que torna a trama ainda mais envolvente. I can see now I never really committed to Laura. I always had one foot out the door, and that prevented me from doing a lot of things, like thinking about my future, and I guess it made more sense to commit to nothing. Keep my options open. Em 2003, Jack Black volta a trabalhar com rock no cinema, desta vez em Escola de Rock, do diretor Richard Linklater. Faz uma bela crítica aos moldes de ensino norte-americano, que fazem dos alunos ouvintes desmotivados e reprimidos, tanto pelos pais quanto pela escola, sempre buscando altos desempenhos escolares sem levar em conta a individualidade de cada aluno. Okay, your first mission? Soundproofing this room. Get on it. Can I be the band stylist instead? Of course you can, Fancy Pants. O filme tenta mostrar que quando se trabalha por um objetivo coletivo, a interação e motivação liberta para novas criações, fazendo dos alunos ativos no processo de aprendizagem. Let's get out there and melt some faces! Yeah! A atuação bem descolada de Jack Black interferiu no posicionamento de cada aluno e rendeu o prêmio de melhor interpretação cômica no MTV Movie Awards de 2004 e a indicação de melhor ator no Globo de Ouro. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós. programa_bitola@yahoo.com.br. Até o próximo programa, galera. Tchau. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. Oh yeah! As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas.